my home. When I woke up this morning, all I had was gonna get it. Late in the evening, feel like blowing my horn. When I woke up this morning, all Olá pessoal, estamos aqui no nosso segundo capítulo do nosso podcast Limonada de Limão. Estou aqui com os meus dois incríveis amigos, Felipe Fleischer Schmidt. Cara, eu sempre sinto um arrepio quando eu falo esse nome. É aquela dinastia nórdica, aquela coisa germânica. Aquela Se tu falar certo, eu vou ficar mais feliz. Quanto tempo a gente conhece pra estudar junto, né? Eu sempre troco, né? Schmidt Fleischer, ao contrário. Não, mas não muda o peso do nome, Agora eu quero que tu soletre aí, Eduardo. É com 2 T's, né? Isso né? aí. Schmidt, S-C-H-M-I-T-T. Hífen Fleischer, F-L-I-E-I-S-C-H-E-R. Acertou. Parabéns. Tá melhor E que com tu. meu grande amigo Gilney Silva, o famoso Soletra aí, Silva. Barulho, B-A-R-U-I-O. Meu nome é Eduardo Manioto, hoje estou como host do nosso segundo capítulo. O primeiro foi o grande Felipe, que estava aqui. E a gente está aqui para a gente trocar as ideias e trocar limões, né? Que obviamente vão virar limonadas. Trazendo um pouco disso, né? A gente já traz a capa de um livro que eu adoro e eu sugiro para que todos leiam, né? Isn't It Obvious, que na verdade não é óbvio. Tem a versão dele também em português, que é muito legal, que fala sobre a obviedade daquilo que ninguém fala sobre o varejo. De que a disponibilidade de mercadorias no lugar certo, na hora certa, é o que faz o resultado. Além, obviamente, né, da criação de marcas, né, da questão do ponto, da questão arquitetônica, enfim. Esse é um grande livro para ser lido. Dito isso, vamos saudar então vocês dois. Como é que vocês estão hoje, meninos? Tudo bem, eu só queria deixar bem claro que o limões que ele falou não somos nós, tá? A gente joga limões um no outro, mas não somos nós mesmos. Os limões são as nossas ideias, são aqui as nossas dúvidas e angústias. É verdade, apenas uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem, bom deixar claro isso, né? Rápida apresentação, já fui apresentado aqui, o meu sobrenome correto é Schmidt Fleischer, meu nome primeiro é Felipe, trabalho com estratégia de marcas, com branding, com posicionamento de negócios. Essa é a minha vida, esse é o meu mundo. Gilney Silva trabalha em alguns projetos comigo, designer de marcas, né, Gilney? Ele vai te apresentar, Gilney? É isso aí. Não, já me apresentou, né, cara? Então, não precisa falar, então. É isso aí. Eu tô em casa agora. Não preciso falar, tô em casa. É verdade, né? O Barulho, na verdade, é o oposto, né? O apelido, ele sugere que seja uma pessoa bastante falante, assim, né? E tu é, né? Bastante falante, né? Bastante. Muito, né? Muito. Muito, só repete aquilo que eu digo, né? Mas bem, eu gostaria de começar trazendo para vocês assim, qual a opinião de vocês sobre o que vem se falando, provavelmente há mais de uma década já, sobre a falência do varejo físico. Aquilo que nós entendemos, né? Nós nascemos, eu nasci em Novo Hamburgo, Felipe acho que também, né, Felipe? Tu nasceu onde, Barulho? Estância Velha. Em Estância Velha. Eu fui criado, quando eu era criança, indo na Casa Cavazoto, né, com a minha mãe para comprar roupa e comprar fazenda, né, o tecido, né, para ver como eu sou velho agora, né? No primeiro capítulo, se vocês já assistiram o primeiro capítulo, vocês vão saber que a gente falou década de 70, né? Ele disse que é da década de 70. É, não, mas eu me lembro em 75. da Casa Cavazoto, Lojas Cavazoto ou Casa Cavazoto? Casa Cavazoto. Casa Cavazoto, né? Próximo da rodoviária antiga. Olha como eu sou do cara da imagem, né? Eu me lembro do logo deles, era muito legal. Sim, os 2 Cs, né? 2 Cs. Um dentro do outro, né? Até hoje está na calçada lá. É Não verdade. foi tirado. É verdade? Continua lá. Continua. Mas eu me lembro, assim, da importância que era e do destaque que era a gente pegar o ônibus e ir pro centro, né? Para ir fazer compras na Casa Cavazoto. Eu lembro de outra coisa, tu falou de varejo físico. O sonho de criança era ir até Porto Alegre, capital, né, do Rio Grande do Sul, para quem não é daqui. E nós íamos nas lojas americanas. Americanas. É verdade. Porque era uma referência. Vamos deixar esse assunto para Era uma referência podcast. no varejo brasileiro, né? E só tinha filial, obviamente, na capital do estado, né? Então as pessoas que moravam no interior, como E a meu primeira caso, escada rolante de Novo Hamburgo, sabe onde que foi? Lojas Renner. Lojas Renner, na Pedro Adams Filho. Exatamente. É coisa incrível, né? Para aqueles nossos ouvintes que estão em outras galáxias, outros países, estados, né, e cidades, né?
Estamos falando sobre Novo Hamburgo, né? Rio Grande do Sul, né? que é na região metropolitana. É uma pequena cidade no sul do Brasil. Né? Que já foi a capital das BMWs nos anos 90, né? Sim, foi a capital do calçado. Né? Exatamente, foi, né? Tudo... É a cidade da Latinha. Latinha fábrica de calçado, né? Latinha várias coisas. Mas eu Hoje queria é capital voltar de outra coisa, Porra, que a gente não pode falar nesse horário. Vocês estão me interrompendo, caramba. Então vamos voltar assim, vamos manter o raciocínio. Né? Eu queria trazer, assim, das memórias que todos nós temos, né? Talvez a minha é da Casa Cavazoto, você seja de algumas outras lojas, mas a gente tem uma forte herança, uma forte ligação com as lojas físicas. Né? Sem dúvida. Isso nos moveu nossa infância, isso traz muitas coisas, como o Comfort Food traz, mas seria o Comfort Retail, talvez, né? Mas que nos traz essa lembrança do varejo físico. E há mais de uma década, alguns pensadores, né? E alguns conhecedores, né, de varejo disseram que era o fim do varejo físico, né? Do brick and mortar, como os americanos dizem, né? Que é o fim que a internet ia tomar conta, a Amazon ia engolir todo mundo. Como eu gosto dessas previsões. Sim. Eu gosto de ver as previsões depois de uns 10 anos, assim, a gente ficar comparando o que foi falado. O que Até aconteceu. que a Rússia invade a Ucrânia. Daí tudo muda, né? Daí tomar o primeiro soco na boca. Né? Exatamente. Mas aí os caras disseram que se encerraria o ciclo do varejo físico. Né? E que aí o mundo virtual, ele tá te cutucando, Genê, para tu falar um pouco, me interrompe e fala quando tu quiser. Não, é isso aí. É isso aí. Isso aí é bom. É isso aí é bom, ele falou. Conseguiu. Mas que seria interrompido esse ciclo trazendo realmente o mundo virtual para as pessoas. Né? Que as pessoas passariam a comprar tudo pelo mundo virtual e a loja física morreria. Aliás, tem uma coisa bem interessante que falou sobre memória afetiva, né? Até hoje, quando as pessoas vão viajar para um outro lugar, vão para uma outra cidade, para um outro país, uma parte desse destino turístico é visitar o quê? Lojas. Exatamente. Às vezes nem é para comprar, é muito mais para conhecer e ter experiências com marcas que elas não tiveram a oportunidade de ver no país de Lojas origem. icônicas, né? Exatamente. E aí, Júnior, o que tu pensa sobre isso? Não, estava pensando justamente na televisão que não matou o rádio, né? Assim como o Uber não matou o táxi, nem vai matar. Então tudo é uma integração, né? É como as coisas vão se encaixar durante o tempo, né? Mas não necessariamente uma coisa mata a outra, né? E vocês não acham que é bastante sedutor, né? De novo, a gente está falando daquelas ideias sedutoras que parecem radicais e por isso que ganham tanta visibilidade. Como é sedutor dizer assim, vai morrer, o seu negócio vai morrer. É que é impactante, né? É impactante tu poder... A gente falou no episódio passado, né? Aquela coisa de tu ser a disrupção, né? Que é uma palavra que foi São totalmente... as lições de branding, como tu forma uma marca pessoal, né? Tu Exato. pode ser uma pessoa altamente disruptiva e tu traz coisas assim. Então, para tu fazer uma chamada de um Gerar podcast... atenção, né? Gerar atenção. E já fica já um lembrete pra gente, quando a gente estiver postando nossos capítulos, nós temos que ter chamadas... Tudo que você aprendeu até hoje, você O pode fim esquecer. do varejo físico, O fim do varejo. né? Que, enfim, é por aí. Mas essa questão do varejo físico, ela é super legal, porque isso passou com o tempo a ser desmontado, essa teoria, né? E essa separação dos canais, essa desintegração, dizendo, o varejo físico, o varejo digital. Tem acabado isso. Na verdade, tu acabou de falar sobre integração, e é o que vem acontecendo. Na verdade, o centro de tudo é o consumidor. Como é interessante ver, por exemplo, a Amazon, que é o exemplo que tu estava citando, né? A Amazon abrindo lojas físicas e 2012 comprando a abriu a Whole primeira, Foods, né? Varejo físico. Né? É. Ou seja, uma marca essencialmente e nascida no meio digital, comprando e montando. E a loja da Amazon trazendo... nos Estados Unidos, nos shoppings, é muito legal. E trazendo a tecnologia, né, para esses pontos Sim. de venda. Né? Então, é muito interessante mesmo. Esse é o X da questão. Que o digital, na verdade, está totalmente associado à tecnologia, né? Internet, etc. e tal. E as lojas físicas tinham aquela lembrança de lojas ultrapassadas, né? A caixa registradora com a manivelinha. Sim, anacrônicos, né? Então, assim, se colocava as coisas como totalmente antagônicas, né? E, na verdade, hoje há uma mistura disso, né? Onde as coisas elas passam a serem integradas, né? Então, até o termo omnichannel já caiu por terra, né? Não existe mais diversos canais. Existe um canal apenas e a coisa ela está totalmente integrada. E volta para aquilo que a gente estava falando. O consumidor é o centro de tudo. Isso se apega muito na questão do branding, né? Porque, na verdade, tu precisa interpretar a necessidade do teu consumidor e conseguir atendê-la. Marcas que são úteis. Marcas que resolvem problemas. Muda... Vamos sair um pouquinho aqui só, já aproveitando esse gancho aqui. Muda alguma coisa quando tu constrói uma marca que é para o varejo físico ou para o varejo digital? Acho que essa é uma pergunta legal, né, Johnny? Ao longo desses anos todos que a gente trabalha com branding, surgiram vários empreendedores na nossa frente
com essa expectativa, né, de criar um negócio novo e olhar o varejo digital, olhar uma marca nascida no ambiente digital como um investimento mais barato, né, mais fácil de fazer, né, do que fazer um varejo físico. Menos risco. Menos risco. Quando, na verdade, né, se a gente analisar, uma loja virtual precisa da mesma coisa que uma loja física precisa. Precisa de fluxo. As pessoas têm que te conhecer e, sobretudo, num lugar onde as barreiras de entrada são mais baixas, você vai ter mais competição. Ou seja, mais importante ainda é formar a sua marca. E o tamanho é outro. Eu vi um dia uma analogia dizendo o seguinte: eu abro uma loja no shopping de Novo Hamburgo. Né, que a gente sabe do estado que está o shopping de Novo Hamburgo. Explica para quem não é de Novo Hamburgo. Mas é um shopping mega caído. Mas vamos falar então, vamos dizer, um dos melhores shoppings do Brasil, o Shopping Iguatemi de São Paulo. Uhum. Né? Abri uma loja no Shopping Iguatemi de São Paulo. Fiquei esperando 10 anos por um ponto, abri a loja. Há um fluxo gigantesco. Qual é o meu custo? Foi de adquirir aquele ponto. 2 milhões, 3 milhões por um ponto de 50 metros. Então eu paguei a minha conta já na entrada para adquirir aquele fluxo. Né? Então esse foi o meu investimento. E o cara, não, eu vou abrir, então em vez de abrir lá, pagar 3 milhões, eu vou fazer um site. Né? Na verdade, a internet é um shopping gigante, né? Com milhões, bilhões, trilhões de concorrentes. Né? Então como é que eu chamo a atenção? Porque eu estou no shopping, tem pessoas passando na frente, eu não preciso fazer um outro tipo de ação publicitária, promocional para trazê-los para dentro, porque as pessoas estão passando na frente. Então eu paguei minha conta já. Quando eu entro na internet, eu criei o site, tá? E quem está me vendo? Sim, se o consumidor não passa na frente, não vende. Eu lembro do empreendedor que... Não é conhecido. Exatamente, o empreendedor chegou até mim querendo montar uma marca digital, nativa digital, e ele disse assim, a principal vantagem é que não preciso de representante. Eu vou vender direto para o meu consumidor, não preciso do representante vendendo para alguém. DTC. E tal. Que coisa maravilhosa, né? E aí tu falou do DTC aí, grande parte das marcas que nasceram dessa forma chegaram no teto, né? Porque os custos de aquisição de novos clientes era muito baixo no início. Obviamente que elas cresceram enormemente, claro, consumindo belas quantias de capital dos seus investidores. Só que chegou no teto. E aí, como é que tu resolve? E com os custos de aquisição aumentados. Né? E aí, como é que tu cresce? Como é que tu começa a gerar caixa positivo? Né? Como é que tu começa a pagar o retorno desse negócio? Que só para voltar para quem está nos ouvindo, o seguinte, eu abri o site, eu preciso trazer fluxo para dentro do meu site. Como é que eu trago? Google Words. Exatamente. Né? Facebook Ads, né? Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, patrocinar, enfim, tem um mundo de estratégias, né, digitais, além de um bom SEO, etc. e tal, tu vai criar várias coisas. Tudo isso custa dinheiro. E aí a gente vem por um tema que eu acho fundamental e talvez um pouco desse mundo da internet, né, das lojas, do e-commerce, dessa ideia de um mundo mais fácil, né, de ser resolvido, acabou criando, de que não preciso construir marca. Eu preciso só ativar comercialmente. Né? Eu só preciso gerar venda. Eu só tenho que trabalhar com o sistema 2 da mente humana, o lado racional. Eu preciso fazer com que o cara entre na minha loja. Sugestão de livro? Entrou assim, parênteses? Não, tem várias sugestões de livros aqui. Mas já que a gente está trazendo esse blend, vamos lá. Porque quando está falando de sistema 2, tem um livro, né, que tu passou por ele também, mas ele está ali, né? Primeiro livro Sistema aqui, 1 e 2, né? Exatamente, o Rápido e Devagar, né? Que é uma bíblia, né? Na verdade. Fantástico. Da forma como a gente pensa, não somente como consumidor, né? Mas como ser humano. Né? E as marcas têm que entender isso, que a gente lida com pessoas. Se a gente não entender como funciona a mente humana, não funciona. E esse conjunto de livros aqui, como as marcas crescem, né? Esse é o volume 1, esse aqui é o volume 2. Eu acho que a gente pode colocar isso depois na bio, né? Depois a gente poder sugerir para as pessoas. A gente vê que tem, né, independente de ser varejo físico ou varejo digital, para as marcas crescerem, elas precisam olhar 2 horizontes, né? O curto prazo e o longo prazo. Né? As duas coisas funcionam da mesma forma e precisam de equilíbrio. Né? E aí tu falou uma coisa que eu tenho um pouco de receio, que é o marketing digital. Né? Porque não existe marketing digital, existe marketing. Né? O digital é uma tática, né, de eu executar. Loja física... E-commerce, né? Exato. Tem essa separação, na verdade, não existe, né? Exatamente. Que foi o erro na minha opinião, as agências começaram a se dividir tanto, né? E daí começaram a criar segmentos específicos, né? Sim. Sendo que tudo é uma construção de marca. Conte-me mais sobre isso, inclusive, Junei. Vamos entrar nos temas ácidos, né? Porque a gente falou, né, sobre os limões, né? O que é a limonada de limão? São temas óbvios, né? E que traz a nossa versão, né, pessoal de cada um de nós aqui com um pouco de acidez. Então, qual é a tua opinião sobre as agências nesse contexto do marketing digital?
Não, eu vou falar um pouquinho mais focado no meu segmento. Fugiu da pergunta. As agências não. As agências querem fazer de tudo para manter o cliente, só que eles acabaram deixando escapar, por exemplo, o marketing digital, né? Porque tudo é marketing, na minha opinião. E não só o marketing digital vai resolver a vida do cliente, né? Ele tem que pensar em todos os pontos, né? Inclusive na construção de marca. Então, tu constrói marca através de vários setores, né? Inclusive passando pela identidade visual, que é o que eu faço, pelo ponto de venda, pela propaganda digital, pela propaganda offline. Pela embalagem, pelo produto. Digital, né? E cada cliente tem o seu jeito, né? Tem a sua necessidade. Mas daí começaram a dividir. As agências ficaram muito tempo criando campanhas. Eu sei que a gente está desviando um pouco do foco, mas é interessante essa nossa proposta, a gente poder fazer esses desvios e voltar depois ao assunto. Mas, na minha opinião, as agências elas ficaram muito focadas, né, no que como é que é o nome do cara do All Rees? Dizia, na verdade, da questão de promoção, né, e publicidade. E aí se formavam campanhas, né, que a gente falou no primeiro capítulo, que duravam um semestre inteiro, né, mas muito mais para oferecer, olha que lindo o meu produto, olha os meus atributos e por aí vai. Sem pensar na ação direta com o consumidor, aquilo que a gente está falando, né? Então as agências elas foram sendo ultrapassadas por esse movimento. Sem construir o relacionamento com o consumidor. Exato, verdade, e não se deram conta de que Sem... poderiam se aproximar cada vez mais. Então o lance era criar campanhas, né, que tinham um alto custo de produção, um alto custo de veiculação, e aí vinham as suas verbas, né, também, né, as suas comissões em cima de editoras e tudo, né, sem se preocupar com um real touching point lá do consumidor, que é no ponto de venda, que é usar o digital hoje em dia, mas isso remunera pouco, né? Então, até que ponto eu tenho o meu propósito, que está no capítulo perdido, The Lost, né? O primeiro, aquele que a gente fala sobre essa questão de quão firme eu sou com o meu propósito, né? De quanto eu estou disposto a criar uma agência que realmente vai conseguir transmitir o valor da marca do meu cliente até o consumidor final, né? Então, acho que essas agências elas se perderam, não evoluíram, né? Criaram negócios próprios para absorver renda e capital de outros negócios que não se sustentam, né? Então, esse é o mundo dessa derrocada que a gente vê de muitas agências. Nem né? vou falar quando eles entram em segmentos que eles não conhecem, né? E se vendem como especialistas. E fazem de conta que sabem. Fazem de conta que sabem. O buffet por quilo, né? O buffet por quilo, exatamente. Né? Assuntos ácidos. Esse eu acho que dá Mas tem agências de São Paulo enormes, agências de Caraná de São Paulo que morreram, né? Que isso desapareceu. É o sushi na churrascaria, né? Exatamente. Eu acho que isso aí, picanha, isso aí dá um episódio só sobre isso. Né? Só sobre isso. Poderemos, inclusive, trazer esse assunto. Mas esse lance aí que a gente estava falando sobre marketing digital, né? Tem histórias engraçadíssimas sobre isso e analogias, né? Quem assiste aí o podcast sabe que eu gosto de as analogias, são legais para contar histórias. Tem a história da pizzaria, né? A história da pizzaria, um pouco de como funcionam essas táticas digitais, né? E usando aqui um exemplo de varejo físico, né? Tinha uma pizzaria lá que o cara estava com problema de público e tal, e resolveu contratar 3 meninos lá para intensificarem o público, né? Trazerem mais gente para a pizzaria. E aí ele distribuiu um bolinho, né, de flyers, né, para os meninos saírem na rua e começarem a passar isso adiante, né? E aí, final de semana, a gurizada trabalhou, né, e ele, como dono da pizzaria, estava marcado lá, né? Cada um dos flyers sabia quem é que era o menino que tinha distribuído. E teve um lá que teve 100% de conversão, né? Ou seja, cada flyer que ele distribuía dava 10% de desconto no restaurante. E todos aqueles flyers que ele distribuiu, todos retornaram. Todos foram lá usufruir dos 10%. Né? O cara é um monstro, né? Pô, tem que falar com esse guri aí. Esse cara sabe convencer as pessoas. E aí chamou ele, né, na segunda-feira. Queria saber como é que tu conseguiu, né? Tu foi o único aqui que fez todos os caras voltarem. Qual foi tua tática, né? O menino falou, não, minha tática foi muito simples. Como é que foi? Não, eu cheguei aqui... Fiquei na sala de espera do restaurante, tava todo mundo esperando mesa, né, para sentar e eu distribuir os flyers para todo mundo aqui. Baita marqueteiro. É um pouquinho do que acontece no digital, tá? Sim. É um pouco das pessoas que já estão indo comprar da tua marca, que vão comprar o teu produto, estão interessados no teu produto, e você acha que está convertendo um cliente que não estava pensando em você, e você está pagando para ele comprar de você. Bom, eu vou falar de um exemplo também que aconteceu comigo em uma grande loja de artigos esportivos do país, né? Que é de Minas Gerais. E aí eu fui na loja dos caras em
em Porto Alegre, entrei na loja do cara, eu queria comprar um tênis de corrida, um running. E aí, queria tal tênis, não sei o quê, e o cara disse, é tanto. Eu disse, cara, na outra loja ali tá por tanto. Não, faz o seguinte, eu tenho o tênis aqui para te entregar, mas vamos fazer o seguinte, tu entra no app, tu baixa o app, tu faz a compra aqui agora, tu vai ganhar 10% de desconto, e aí tu pede para retirar em loja, daqui a 5 minutos eu recebo o pedido e eu te entrego. É a sabotagem do sistema. Esse é o Omnichannel que tu está dizendo. É, essa integração do Enjambrado, Omnichannel. né? Não, de fato é um Omnichannel, porque só que ele deveria funcionar. Mas ele podia fluir de forma mais natural. Ele deveria funcionar porque, na verdade, o tal app não identificava que eu estava dentro da loja. Sim, Claro. Pensei que tá na tua casa. O cara comprando. está na casa dele, está comprando, né? Aí- Mas essa é a sabotagem do sistema. Aí né? tá a inteligência artificial do episódio anterior, né? Que poderia ser usada nesse... Tá faltando inteligência artificial no app nesse desses ponto. caras. Mas acabei ganhando 10% de desconto. No site eles faziam, no app faziam em 12 vezes e não em 10, né? Como era na loja física. E o cara entregou o mesmo produto e ganhou a comissão dele. Então ele estava feliz da vida porque ele tinha conseguido. Mas é uma subversão da ordem. Claro. Que as coisas vêm acontecendo. Mas, enfim, eu queria só resgatar para o nosso assunto, vamos fazer aquele resgate para a origem, né, do famoso fim do varejo físico. E, na verdade, esse ano na NRF, que acabou de acontecer, há 2 semanas atrás, 1 semana atrás, em Nova York, que é a maior feira de varejo do mundo, né, os caras descobriram a América dizendo que não é o fim do varejo físico. Opa! Quer dizer que aquele pessoal que pagou para ir para Nova York nos anos anteriores e ouviu aquelas palestras, meio que... E começaram a fechar lojas, os caras desistiram de fechar loja. Tudo tem que ser considerado no ambiente onde eles estão inseridos. Quantas pessoas ouviram, né? A pandemia mudou o mundo. As pessoas não vão mais comprar em varejo Nunca físico, mais. não. As pessoas não vão mais em academias, O elas vão mundo fazer... dos e-commerce. né? Exatamente, elas vão fazer suas atividades físicas Eu em confesso casa. que eu aprendi a comprar cerveja pela Amazon durante a pandemia. Né? Eu não comprava. Sem dúvida que a pandemia trouxe alguns benefícios, né? Então, ficou mais natural, né? As Até no reuniões- nosso trabalho a coisa aconteceu de forma As muito reuniões mais- não serão mais presenciais. Videoconferência. Todas videoconferências. Que merda, né? Melhor é fazer pessoalmente, né? Tá louco. A gente podia fazer um podcast ao vivo um dia, inclusive, aqui, Sim, no boa. ambiente da Play Content, nosso grande parceiro aqui, né? Boa. Eles têm uma estrutura muito legal. Cabem, provavelmente, não sei, você sabe me dizer, gurizes, quantas pessoas cabem se a gente monta aquele ambiente de arquibancada aqui? Milhares de pessoas. Não, milhares não, mas deve caber umas 100 pessoas, né? Fácil, né? Então a gente pode convidar 100 ouvintes um dia e 300 fazer... pessoas. Ah, é 300? 300. 300 ouvintes, né? Se a gente chegar nisso, a gente vai estar super feliz. É uma né? arquibancada do Sadi Schmidt. Exatamente, do estádio Sadi Schmidt, do 15 de novembro de Campo Bom, que já foi finalista da Copa do Brasil. Né? Perdeu para o Corinthians, infelizmente. E a gente podia fazer isso pessoalmente para mostrar que mesmo o podcast pode ser ao vivo. Voltando para o varejo físico e para o varejo digital. Então, os caras estão se dando conta de que, na verdade, não existe varejo físico e digital. Existe o varejo. Né? E a gente precisa voltar a atenção para atender o consumidor do jeito que ele quer ser atendido. Perfeito. De novo, as pessoas no centro, né? Customer centric. Esse é o negócio. É o cliente no centro de qualquer atividade que qualquer empresa vai fazer. Qualquer pessoa que esteja pensando em comercializar o seu produto, seu serviço, tem que pensar como o cliente quer consumir isso. E muito cuidado, né? Qual cliente? Não basta pensar somente nos millennials, né? Não basta pensar só nos nativos Sim. digitais. Tem que pensar o cliente com uma visão mais ampla. As pessoas não são iguais. As pessoas têm necessidades, né? Desejos, formas de comportamento diferentes. Né? Acho que esse é o grande desafio. É de a gente poder cobrir esse guarda-chuva todo, assim, de poder abraçar tudo. Mas a questão do customer centric, para mim, é uma coisa que ficou muito batida. E a gente conversa seguido na empresa onde eu trabalho sobre isso. O foco é como esse cliente quer. Não importa se é uma franquia, se é uma loja própria, se é o site, eu preciso atender o cliente da melhor forma possível. Eu preciso trocar a mercadoria da forma como ele quer. Eu preciso atender esse cara. Ah, é um saco isso, o consumidor ele faz sacanagem com a gente, ele leva o produto que não deve, não sei o quê. Cara, joga o jogo. Joga o jogo, isso aí. Joga o jogo. Esse é o negócio. Mas eu queria agora saber do teu limão, Gilney. Porque a gente falou um pouco sobre varejo físico aqui. Né? E eu queria saber assim, que limão que tu vai trazer pra gente compor essa limonada aqui hoje Manda de o noite. Tahiti aí. Não, a gente Hoje tá à noite, ou de dia, ou de manhã, não sei que horas são, mas eu tô completamente perdido já. A gente está falando aqui sobre o consumidor, né? E como ele é importante, ele está no centro disso tudo, né? E o meu limão tem a ver justamente com isso, né? Será que nós realmente somos donos das nossas marcas? Tá? Teve um
um caso alguns anos atrás da Gap, que é uma marca de roupa, né, norte-americana, que ela resolveu mudar de logo. Era a marca de maior desejo dos brasileiros jovens. que iam para os Estados Unidos para comprar nos outlets, né? O cara Gap voltava, tem e o Guess, Gap, né? Gap e Guess, né? Gap Gas. E aí os caras mudaram o logo. E aí tava começando já as redes sociais, né? Naquela época. E eles caíram de pau em cima. Bombardearam, né? E se eu tivesse junto, eu ia bombardear também, porque o logo ficou ridículo, né? Parecia uma marca de moda no início e depois ela foi para uma marca que parecia uma marca de tecnologia, né? Então foi a pior coisa que poderiam ter feito. E as cores influenciam muito na questão da identidade visual, né? Claro, mas não só isso, né? Ali era a forma mesmo, né? A forma era muito ruim, né? Uhum. E aí eu acredito que até tenha traumatizado a marca, né? E eles acabaram não mudando mais. Então eles voltaram, dias depois, eles voltaram atrás e resolveram usar a marca antiga, né? E estão até hoje com ela de novo, né? Uhum. E só que daí também não mexeram mais, né? Então, é um erro, né? Então é os extremos, né? E agora, se traumatizaram tanto com a evolução que decidiram não evoluir mais. Exatamente. Daí pode estar um perigo aí, né? Não, aí, eles estão em Chapter 11, que é a famosa recuperação judicial, sim, né? Nos Estados Unidos, né? Mas teve agora, recentemente, um caso também polêmico, né? Que é dos M&M's, né? Que mudou os mascotes, né? Para se adaptar aos novos tempos, né? E ele trouxe algumas polêmicas, né? Em relação ao sapato usado por uma das mascotes, né? Que ela não é mais tão feminina e tudo mais, né? E isso me faz pensar se realmente a gente é dono das nossas marcas, né? Felipe, o que tu pensa sobre isso? Tá cheio de exemplos históricos, né? Tem o da Coca-Cola em 85, né? Com a mudança da New Coke, né? Que mudou o produto, né? Mudou a fórmula do produto, e as pessoas diziam, não, só um pouquinho, esse produto não pertence a vocês, esse produto pertence a nós, consumidores. Teve protestos e tudo mais, né? Exatamente. Tem casos engraçadíssimos, né? Tem um livro chamado Por Deus, pela Pátria e pela Coca-Cola, que conta a história, né? Eu achei que era um livro do Capitão. Por Deus, pela Pátria. Foi escrito bem antes disso, não dá nem para ter analogia. Mas já diriam algumas pessoas que seria inspirado pelo Capitão. Sinais. A capa é vermelha, inclusive. Acho quem dera fosse um sinal, né, de que as coisas seriam diferentes. Mas aí tem uma cena engraçada, né, que logo depois que a Coca muda a fórmula, né, e aí tem esse protesto aí que o Junei estava falando, e aí tinha uma senhora já de uma certa idade, aí de seus 60, 70 anos, batendo boca na frente de um pequeno mercado que vendia Coca-Cola, né, porque tinha um caminhão da Coca estacionado e ela xingava o motorista, que não tinha nada a ver com a história, dizendo que vocês mudaram o sabor, não sei o que ficou ruim, ficou uma merda. E do outro lado da rua tinha um caminhão do entregador da Pepsi. E o cara se matava de rir dentro do caminhão. E ela se vira pro caminhão e pro motorista da Pepsi assim, e o de vocês é pior que merda. Nossa! Né? Isso é o amor do consumidor para uma marca, né? Ou seja, mesmo no ambiente onde ele está extremamente indignado com a sua marca, ele defende ela perante o concorrente, né? Teve outro caso famoso que foi uma mudança de nome, que foi a Petrobras, né? O caso brasileiro que mudou o nome para Petrobras, né? Vocês lembram disso aí? Tirou o S e trocou por um X, porque queria... Era alguma coisa né? Mas isso era alguma coisa a ver com o Ike Batista, o X da questão? Inclusive foi bem antes do Ike aparecer no cenário do petróleo, né? Da passagem meteórica dele. E a mudança tinha o objetivo de deixar a marca menos estatal e mais uma marca de energia, não uma marca de petróleo, né? Uma marca mais de energia. O X tinha lá as explicações do porquê utilizar. Tinha essa questão de parecer mais internacional. Mais também, internacional, né? tirar o Brasil ali, né? E deu uma polêmica tão grande, e foi um projeto milionário de branding na época, né? Pago pelo nosso bolso. E eles tiveram que voltar atrás. Uma mudança de nome, né? Ou seja, a resposta para mim é... Em grande parte dos casos, você precisa respeitar o contexto que você está inserido, né? Você pode mudar, mas tem que ter muito cuidado na mudança. Só que esse cuidado também não pode ser medo, né? Não pode ser medo. Não pode ser medo, senão você vira um refém. refém. É o caso da Gap, na minha opinião. Você vira um refém. Né? Na verdade é o seguinte, eu acho que a gente pode ter medo. O que a gente não pode deixar que o medo tome conta e que isso vire covardia. Você falou isso sobre a questão de quem surfa, né? O cara que quando está... que é surfista, perde o medo do mar, né, ele vai morrer afogado. Então ele tem que ter uma dose de medo para conseguir ter essa dose de respeito.
né? Mas ele não pode deixar que o medo tome conta e que ele vire um covarde, que ele não enfrente o medo dele, né? Tem uma frase famosa que diz que quando o medo avança, a lógica recua, né? Aí você vai para aquele pensamento reptiliano, né? Você vai lá se defender. Reptiliano, estaríamos falando da Rainha Elizabeth nesse momento? Não, como é que é? Quando o medo o quê? Quando o medo avança, a lógica recua. Né? E isso acontece muito nos mercados financeiros, né? Quando o pavor toma conta, as pessoas começam a tomar decisões estúpidas, né? Não interessa, querem salvar a sua vida, né? Quando a manada estoura, você não fica esperando muito tempo pensando. Você sai correndo junto, né? Mas agora vamos aprofundar um pouquinho mais o assunto. Será que é o caso de fazer uma enquete antes de... Quando tu vai mudar uma marca, fazer uma enquete? Ô, Junei, eu sempre lembro uma história, né? Eu sou contra essa porra. Que tá louco? se o Shakespeare tivesse nascido na época da internet, Romeu e Julieta não ia terminar do jeito que terminou, né? E possivelmente não seria uma obra-prima, né? Não, o próprio Steve Jobs, né, falava, né, que o consumidor não sabe o que ele quer, né? Quantos filmes, você sabe? Não Quantos sabe mesmo. filmes Não sabe, a gente assiste e depois aparece a versão do diretor porque aquele filme não era para terminar daquele jeito. Porque todos os filmes, vocês sabem, em Hollywood é assim que funciona. Eles fazem, sobrevive, fica eles feliz. fazem sessões de teste, né? Ou seja, eles pegam a cópia não finalizada, ainda os cortes, né? E rodam isso em salas mais exclusivas com grupos de teste de pessoas, né? de audiência. E depois elas são obrigadas a responder questionários, né? Justamente para que o corte final do filme, o roteiro, ele seja reescrito a partir das percepções do público, né? Então a obra do artista ela não é independente, né? Ela está sendo avaliada muito antes de ir para a rua. Vamos ao momento ácido. A música também é assim. Eu ia dizer exatamente isso. Eu adoro os temas ácidos, né? Porque é o seguinte, o que vale mais monetariamente falando? O Oscar ou o Leão de Ouro? O Oscar vale muito mais, né? Porque é o sucesso de público, né? Quem lota mais cinemas, blockbusters, etc. e tal. Alguns filmes né, na história ganharam Oscar e não foram tão sucesso comercial assim. Né? Exato, mas a grande maioria sim. Sim. E o Leão de Ouro, na verdade, ele é muito avaliado pela questão dos experts em cinema, né? Fotografia, aquela coisa A Vida é Bela, o filme. Então tem uma série de... Estou falando do Leão da Palma de Ouro de Cannes. Palma de Ouro de Cannes. Leão de Ouro é do prêmio de criatividade. Exato. Sorry. Apaga essa parte, voltamos. Né? Mas, enfim, o que vale mais monetariamente é o Oscar. Não. Tecnicamente e cinematograficamente, vale muito mais a Palma de Ouro. Sim. Não. Isso é uma discussão interessante. E a música né? é igual. Eu só queria só finalizar isso, porque é o seguinte, o que hoje em dia... E eu sou roqueiro de nascença, tem minha banda, Carna cresci ouvindo Led Zeppelin, Pink Floyd, enfim... não gosto de sertanejo, não gosto de funk, não gosto de pagode, não gosto desse negócio. Você acha ridículo essas músicas? Acho muito ridículo. Tá. Né, estou me manifestando claramente aqui, mas a grande massa consome isso. E eu tenho um amigo, inclusive, não vou revelar o nome aqui, o cara teve uma dupla sertaneja, ele parou a dupla sertaneja, porque ele estava com nojo de olhar para as pessoas, porque eu estava ganhando dinheiro, mas eu não me sentia naquilo. Não era eu estava ganhando dinheiro comercialmente, mas eu estava me vendendo. 2 bilhões de moscas não podem estar errado, né? Se estão todas voando em redor da mesma merda, né? Exatamente. Gostei. Tu não gosta de sertanejo também? Não, mas enfim. Mas é uma coisa... Depois eu tenho até um áudiozinho para te mandar que é bem interessante sobre isso. Mas só... retornando a isso... Não disse isso. Eu não disse. Mas só retornando ao cerne da questão, as pessoas elas manipulam, né? Então o filme ele tem sempre um fim premeditado para que agrade a todos. Talvez o diretor não queira aquilo. Talvez o músico esteja cantando não gosta mais de cantar aquilo. Talvez a banda que vai no show, no final, a galera pede, toca Raul, toca Cachorro Louco, que é uma banda gaúcha, né? Que todo mundo pede, toca Cachorro Louco. Cara, ninguém mais aguenta tocar aquilo. Não, mas a galera tá pedindo, então o cara toca. Nós não tocamos mais. Então, se alguém for no show da Hard Sun, nós não tocamos Cachorro Louco nem Raul. Tá, quiser ir, vai no Abbey lá, ouvir o show de alguma banda. Pode gritar à vontade. Gritar. Nós não vamos tocar essa música. Acho que aí vem uma coisa interessante, né? Onde está o autor, aonde está o crítico e aonde está a massa. Onde a gente acredita, onde a gente coloca os nossos olhos, né? Porque, de novo, né? Tu falou o respeito à individualidade de cada um. Exato, né? tu falou aí de crítica, de filme artístico, né? Em Cannes, por exemplo. Até o próprio Cannes já se rendeu um pouco aos blockbusters, né?
E, por exemplo, tem amigos meus que dizem, Felipe, esquece esse negócio, eu não acredito nos críticos, eu vejo uma crítica de cinema, eu vejo aquelas críticas bonitas e tal, o cara avaliando filmes. Cara, eu vou pelas massas, eu vou pela sabedoria da multidão. Ou seja, se tem muita gente dizendo que é bom, é porque é bom. Não é porque um cara que é entendido de cinema escreveu algo numa revista, num blog, dizendo que é bom que eu vou assistir o filme. Lembrei agora dos festivais de design também, né? Onde a gente seleciona, quando a gente seleciona um projeto, a gente fica cuidando, esse aqui ele é um projeto que ele trouxe resultados para o cliente, só que ele não vai ser avaliado pelos caras que estão lá. Eles vão avaliar só o visual, né? E às vezes aquele projeto que ele tem um visual mais interessante, mas a gente sabe que ele não é um projeto que é maduro, talvez, para uma grande marca. Ele vai ter mais chance de ganhar um prêmio, mas né? É o caso do mas Leão. fica só no visual, ele perde. O Leão de Ouro de Cannes é um exemplo. Palma de Ouro. Não, a palma é do cinema. Estava agora da criatividade. Tá. Burger King foi uma das marcas que mais ganhou o Leão de Ouro de Cannes nos últimos anos. Né? Foi uma das marcas mais saudadas como estratégias de marketing e de branding inteligentes. Só que os melhores resultados estão com o McDonald's. O McDonald's cresceu mais o faturamento por loja, ganhou espaço, mas as campanhas mais legais e mais interessantes e mais premiadas foram a do Burger King. Pepsi, quem usou o Michael Jackson para as campanhas? E aí Pepsi ou Coca? tu tá avaliando o quê? Tu tá avaliando a beleza ou a eficácia daquilo que é belo, daquilo que foi feito, daquilo que trouxe resultado, né? Essa é uma discussão, temos aqui uma divergência de pontos, né? Na realidade é a preservação do seu ideal, do seu propósito versus o sucesso, né? Até que ponto eu me vendo para o sucesso, né? Porque se a gente está falando disso, a gente está falando de que então vale a pena me vender para o sucesso. Mas até que ponto isso te corrompe e te faz mal? Eu sempre gosto do equilíbrio, né? Eu sempre acho que as coisas não... Boa. Vamos no meio, né? Vamos Boa. no meio. Acho que as coisas precisam ser avaliadas pela qualidade e pelo resultado, né? E não Não somente vamos por outro. no heavy metal, não vamos para o sertanejo, ficaremos no pop music. Isso. Boa. Tá. Boa. Né? Que talvez ajude a todos, né? Não vamos para nossa música nativista gaúcha também, né, Gal? Assim, né, Barulho? Porque somos pessoas que gostam disso também, né? Aproveitando que tu trabalha com design, tu submeteria um trabalho teu a um grupo de teste, por exemplo? Vamos pensar o seguinte, óbvio que tu não vai abrir para o público inteiro, mas o cliente vai te dizer assim, olha, eu quero testar no mínimo aí com uma amostra de pessoas para avaliar o que elas acham do que tu fez. Se me pagar, a gente faz. Tu acha que isso acrescentaria algo no trabalho? Agora, não, tirando, eu acho que não. Porque as pessoas, eu entendo que quando as pessoas são chamadas para dar uma opinião, ela já vem com um viés. O ser humano é assim, né? Porque ele precisa dar opinião. Eu quero contribuir, né? Eu preciso. E o viés é baseado na própria experiência do cara, na vivência, né? Que talvez seja insuficiente para que ele possa emitir aquela opinião. E quando a gente faz aqui, quando a gente fala em identidade visual, por exemplo, a gente está pensando isso num grande público e pensando a longo prazo. Então, talvez ele venha e diga, esse aqui eu achei mais bonito, por esse motivo aqui. Só que esse mais bonito pode ser que ele envelheça daqui a 1 ano, 2 anos. Né? Então, tem que avaliar mais profundamente umas ferramentas que a gente desenvolve como base para essa identidade visual. Né? Não deixar viajar fora de contexto que a gente fala. A gente pode pegar o melhor filme, para usar o exemplo do cinema, né? Melhor filme do ano. Pegar uma parte do público e botar no cinema nos 15 minutos finais. O cara vai olhar o filme e vai dizer, não entendi muito esse negócio aí, né? Não achei um filme bom. É mais ou menos isso, uma avaliação de um trabalho de meses apenas porque eu preciso dar opinião se eu gostei ou não gostei, é mais ou menos assistir um filme só no final e dizer que vai gostar. Dificilmente tu vai gostar, tu vai odiar o filme, tu vai achar muito ruim, não vai entender nada. Né? É muito superficial. Né? Retomando a tua pergunta, era aquela, se nós somos donos das próprias marcas, né? Minha opinião é de que, na verdade, sim, porém, as decisões devem estar centradas no consumidor. E aí vem uma análise prévia a eu criar minha marca. Que público eu quero atingir, de que forma que eu quero trabalhar nesse público. E aí sim eu posso ser dono da minha marca. Para que eu possa ter um negócio que realmente seja perene, não eternamente, porque isso não existe, né? Eterno não existe. Mas que eu pelo menos... Esse é outro tema, hein? Mas que pelo menos eu tenha uma longevidade suficiente para que possa me garantir um sucesso. Marca só existe na cabeça das pessoas, né? É isso que faz uma marca ser viva. Né?
Ela foi criada por alguém no negócio, mas ela só vai ter vitalidade, ser referência se ela viver no meio, no contexto cultural das pessoas. Mas antes que o nosso hambúrguer chega, porque no último capítulo nós pedimos pizza, nesse nós pediremos hambúrguer, né? Até porque hoje está um pouco frio, né? O hambúrguer vai bem. É verdade. Tu tá com frio porque tu tá de camisa, né? Os caras estão ficando velhos, assim. Eu sou um cara mais jovem, eu tô de camiseta aqui, né? Mas enfim, vamos deixar essas avaliações comparativas para outros momentos. Mas eu queria saber assim, qual é o teu limão, Felipe? Tu que é um cara bastante perspicaz nas tuas afirmações, tu é um cara que traz muita reflexão para os ambientes onde tu te insere. Já tive a oportunidade de estar como cliente, né? E sei que a tua perspicácia ela é algo assim que ela é muito próprio teu. Qual o teu limão? Na verdade, o meu limão eu já joguei um pouco aqui, né? A gente falou sobre equilíbrio de curto e longo prazo. Acho que é isso que a gente está também discutindo aqui, né? Essas verdades definitivas. Agora, tudo é hoje. Eu preciso resolver a minha marca, eu preciso ativar comercialmente, eu preciso esquecer o varejo físico, eu preciso dar muito mais foco em vendas do que construção de marca. Eu acho que esse é um grande erro, inclusive para as marcas que são nativas digitais, né? Que esquecem que é importante construir marca, porque quanto mais competitivo o teu mercado, mais caro vai ser a ativação comercial, mais caro vai ser aquele post que vai levar o cliente para a loja, que vai converter financeiramente. E aí você está perdido nessa multidão, né? Se você não tiver marca, você é mais um, né? Que dificilmente vai ter chance de aparecer no grid mental das pessoas. Então, o importante é construir marca simultaneamente a regerar venda, né? Conseguir fazer com que as pessoas tomem as decisões de compra do teu negócio. E tem algumas marcas grandes, gigantes, Airbnb, por exemplo, que é uma marca digital, essencialmente digital, praticamente deixou de investir em ativação comercial e passou só a investir em construção de marca. E as pessoas vão no Airbnb e nem olham outras alternativas de plataforma de aluguel, né? Porque a marca é tão forte no grid mental delas e a Airbnb não precisa ficar pagando Google Ads para aparecer na primeira posição, porque as pessoas naturalmente vão até a marca. A Adidas foi outra marca que fez isso, né, que estava essencialmente preocupada com vendas e viu que tinha esquecido da construção da sua marca, né? Estava perdendo espaço nesse sentido. Então, eu acho que é muito legal isso, porque nós temos que ver que nem tudo na vida são indicadores de curto prazo, né? E a gente está viciado no curto prazo, a gente está só olhando o hoje, né? Está olhando só aqueles numerozinhos nas janelas curtinhas de trimestre, de mês, né? E até mesmo de semestre. Se a gente só olhar essas janelas curtas, a gente nunca vai ver o contexto todo. A gente só vai ver uma parte da paisagem. E essa parte vai fazer com que a gente não consiga construir marca. Mas tu acha que a gente consegue, hoje em dia, no cenário como a gente vive, de instabilidade, seja econômica, seja geopolítica, né? Já falando um pouco de mundo, a gente consegue enxergar muito mais do que um trimestre? A tua marca vai morrer daqui a um ano? Talvez, daqui a 2 anos? Talvez, quem sabe? Não sei. A corrida não é de 100 metros, né? A gente gosta de usar essa analogia, né? A corrida é uma ultramaratona sem fim. Estou aqui como advogado do diabo, né? Não, porque eu entendi. Assim, entendi. Tu tá jogando o limão de volta. Estou jogando o limão de volta para ti, né? Eu gosto muito de analogia, eu já falei isso, né, nesse programa. Mais ou menos, se vocês dois têm filhos, né? Como é que vocês medem o amor dos filhos? É pelas notas que eles tiram nos colégios, né? É pela quantidade de horas que eles estudam? Ou vocês conseguem medir isso pelos finais de semana divertidos e pelos abraços que são dados? É difícil, né? Eu posso medir, sei lá, a minha relação com meu filho com indicadores de curto prazo e eu posso medir a relação com meu filho com atos, né, que vão valer para a vida toda. E as duas coisas acontecem simultaneamente o tempo inteiro. E eu não consigo mensurar isso, eu não consigo ficar olhando nas coisas que acontecem somente no dia de hoje, né? Tem toda uma relação construída e que esses elos vão se reforçar ao longo do tempo, a partir daquilo que eu faço. Construir marca é muito parecido com isso. O ser humano, ele gosta de maximizar os prazeres, os benefícios, hoje, e jogar para o futuro todos os sacrifícios. As dores, né? Todas as dores, né? Uhum. Eu quero minha geladeira hoje e quero pagar, sei lá, em 30 vezes na Americanas, né, que é a tua loja favorita. Eu quero a geladeira hoje. Eu não quero pagar. Americanas não vai receber, né? Eu não quero pagar 30 meses e ganhar a geladeira só no final. Eu quero a geladeira agora na minha casa. E o pagamento eu mostrar para os amigos. Exatamente. Cheio de cerveja e carne. Eu quero aproveitar hoje. Para fazer aquele churrasco. E isso virou o jogo das marcas.
Eu não quero sacrifício. Eu quero só o benefício hoje. E construir marca é justamente o oposto. Construir marca é tipo plano de previdência, cara. Tu vai se aposentar daqui a 20 anos. Mas tu vai começar hoje. E quanto antes tu começar, melhor tu vai te aposentar. É o que a gente falou no capítulo que não vai ao ar por enquanto. Talvez a gente defina um dia, né? Porque The a gente Lost não Tape. tinha The Lost Tape, a gente não tinha a presença do grande Yunei, né, com a gente. Sim. A gente falava sobre a importância dos nãos, né? De quanto que eu posso dar o não, né, para preservar o meu objetivo, o meu foco. Né? E é exatamente isso. É de que como eu posso construir alguma coisa que não vai me deturpar. Exato. A longo prazo. Tem gente que... Primeiro, eu acho que é legal aqui a gente entender que marca não é logo, né? É um erro muito Não comum. é. Importantíssimo. Muita gente acha. Eu achei que tu fazia logo só. Muita gente acha que fazer marca é desenhar um logo bonito, né? Dá um nome e desenha o logo. Eu vou falar um depoimento agora, rapidinho, parênteses. Porque é o seguinte, isso me irrita profundamente. Profundamente. Em uma das minhas experiências, onde eu acabei contratando os teus trabalhos, né? Algumas pessoas que estavam junto disseram, cara, tudo isso para fazer um logo. Eu disse, meu Deus. Tudo isso quer dizer preço. É, exato. Tudo isso para fazer um logo. O que estava por trás também, né? Eu disse, cara, o logo, na verdade, é a materialização final do trabalho. Né? É a ponta do iceberg, né? O logo. Né? Aí tu tem toda aquela construção do posicionamento, né? A forma como vocês dois trabalham, a questão do sol de marca, da questão das manchetes de marca, quando tu fala o teu manifesto, aquilo tudo se traduz no final em um logotipo. Ela é só a representação, né? A representação da marca. Gráfica, né? É. Mas eu tava lembrando aqui, tu deu alguns exemplos, mas eu lembrei de outro aqui. A Apple, por exemplo, ela usa a publicidade muito pouco, né? Porque o segredo dela está justamente no design, né? Então, a experiência que tu vai ter, que o consumidor vai ter, né? Que tu consegue, inclusive, sentir no abrir uma caixinha, né? Então, é o ponto de venda, são esses detalhes que fazem tu criar realmente essa Quando ligação eles vão resolver com a a marca. questão de a gente poder ter um iPhone sem precisar usar capinha? Olha, não sei, mas parece que nesse último aí não tem ainda. Porque né? deveria, né? Diz que já é o muito mais telefone resistente, né? acaba sendo algo comum, né? E quando tu retira a capinha, né, do telefone, e graças a capinha, eu não quebrei o meu telefone com 2 semanas de uso apenas, porque ele caiu da minha moto. Né? E aí tu vê o fundo do telefone, ele quase caiu de novo. Né? Quase não caiu. Ele é muito mais bonito do que dentro da capa. Tu tem que perder o design dele, né? Já Tu tá um abre mão do design que não é design em funcional. prol Né? da segurança, né? Não é design que não é funcional. Mas olha que interessante, né? É tão forte a marca que mesmo que tu tenha que usar uma capa, tu acaba comprando esse telefone. Mesmo que tu tenha que carregar ele todo dia, tu compra esse telefone, né? Então aí que tá a questão da marca, de tu construir marca, né? E tu paga caro por ele, né? Seria como tu comprar uma Ferrari e ter que adesivar ela para parecer um Onix, né? Qual o problema contra o Onix? Tu tá falando do meu, que é cor tampa de panela, aquelas antigas? The Lost Tape. Segue, Barulho. Não, acho que é isso aí. Que em relação à construção da marca mesmo, vai muito além da publicidade, muito além do imediatismo, né? Muito além. E muito além também nós iremos a partir do nosso próximo capítulo. Né? Isso aí. Tempo Porque estourado já. Estamos no segundo capítulo e a gente tem tanta história para contar, tem tanta coisa legal para falar, para dividir com vocês. Tantas revelações. Tantas revelações, tantas acidezes. Existe essa palavra? Boa pergunta, acho que não. não. É plural? Talvez sim, talvez não. Muitas coisas ácidas, então vamos mudar. Boa, melhorou. O termo, né? Porque eu sou gago, né? Então, para quem não tem, assim, talvez não tenha percebido, eu sou o gago. E o gago, muitas vezes, ele tem uma expertise muito grande em fugir das palavras e encontrar sinônimos. Então, boa. Aplicando mais um expertise meu de encontrar sinônimos rapidamente, né? E o Gago, cara de pau, está aqui como host hoje. Próximo capítulo teremos aqui o Gil Ney como host. Vai ser incrível, galera. Vai ser bom. Vamos agradecer de novo o apoio da Play Content. Estamos aqui nos estúdios, né? Lembrando também, né? Felipe Schmidt Fleischer, estúdio Gil Ney Silva e Elementar, a loja Hering aqui da cidade de Campo Bom. Né? E também a nossa trilha sonora fantástica do Rafael Salib, né? Com It Feels Like Going Home. Blues na veia direto para quem curte música de verdade. Tamo junto. Galera, até o próximo capítulo. Valeu, tchau, tchau. Valeu, até a próxima. Até mais, gurizada. When I woke up this morning,
the ocean and the ocean running into